Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui iniciando mais uma aula dos alunos do terceiro ano. E vamos iniciar aí com um conteúdo hoje falando sobre os alimentos. Então a gente vai estar dando continuidade àquela nossa aula passada de ciência, que a gente introduziu a importância dos alimentos para o nosso organismo, para o sistema de defesa do nosso corpo. E hoje a gente vai falar efetivamente sobre os alimentos saudáveis, né? Qual são o papel deles na nossa vida? Porque é necessário que a gente tenha sempre uma dieta baseada em alimentos que são saudáveis. A gente viu na aula passada que a gente tem aí muitos benefícios quando a gente passa a comer alimentos saudáveis e abre mão dos alimentos industrializados. Por quê? O porquê a gente vai descobrir hoje. A função dos alimentos vai muito além de simplesmente nos manter saciados. Uma alimentação adequada e saudável garante uma boa nutrição e o funcionamento adequado de todo o corpo. Portanto, ela influencia muito na nossa saúde. Quando ele faz essa afirmação que quando a gente come, quando nos alimentamos, quando fazemos alguma refeição, naquele processo a gente está bem mais além do que somente comer e ficar saciado. Nesse processo, onde a gente pratica a nossa alimentação através das refeições, nós estamos aí contribuindo para uma boa nutrição e, consequentemente, para o funcionamento adequado do nosso corpo. Os alimentos in naturas, como frutas, legumes, verduras, grãos e diversas leguminosas, tubérculos, raízes, carnes e ovos, são saudáveis e excelentes fontes de fibras, vitaminas, minerais e vários compostos que são essenciais para a manutenção da saúde e a prevenção de algumas doenças, inclusive aquelas que aumentam o risco de complicações como o do coronavírus, como o diabetes, a hipertensão e a obesidade. Então, quando eu, no processo de comer, estou ali contribuindo com algumas vitaminas, com alguns elementos essenciais, como a vitamina, como a fibra, como os minerais e com vários outros compostos, eu estou aí dando ao meu organismo a possibilidade de lutar, de combater muitos vírus e bactérias, inclusive o nosso atual vilão aí, que é o coronavírus. Isso não quer dizer, a Pro não está aqui afirmando que o fato de se alimentar bem vai prevenir o contágio com esse tipo de vírus. Não é isso a minha colocação. Quando a Pro diz que através da boa alimentação você contribui aí de forma efetiva para o combate a esses tipos de doenças, eu quero dizer que se você estiver fortalecido, se o seu sistema imunológico estiver muito forte nesse processo de contágio com alguns vírus, você tem muitas possibilidades, né, bem mais de que se o seu organismo estivesse fraco. Então, quando você está forte, seu sistema imunológico está ok, você tem possibilidade de passar por aquela doença de forma onde você no final vai conseguir ficar curado. Então a gente tem aí vários relatos de pessoas bem mais idosas do que outras que conseguem, né, passar pelo coronavírus, conseguem a cura, enquanto pessoas mais jovens, né, não conseguem e acabam falecendo. Isso significa que neste processo, na comparação, o sistema imunológico daquela pessoa mais velha estava muito mais bem preparado para combater esta doença do que o da pessoa jovem. Então, se alimentar bem contribui sim no processo de cura, não na prevenção do contágio. Prevenção do contágio é só das formas que a gente já conhece, né? Higienizando as mãos, utilizando máscara e evitando contato com pessoas que estão infectadas. Então, o que eu quis dizer a vocês? A alimentação saudável tem sua importância por proporcionar uma série de benefícios, como a melhoria do sistema imunológico, maior capacidade de concentração, mais disposição para atividades diárias e prevenções de doença, auxilia o sono e combate a depressão e o estresse.
A alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do organismo. A alimentação realizada de modo saudável e aliada com exercícios físicos contribui para uma boa qualidade de vida. Então, existem N benefícios que vocês vão conseguir, obter através da alimentação saudável, até a prevenção de doenças consideradas muito graves, como é o caso da depressão e do estresse. Existem alimentos ali que, quando consumidos, nos ajudam a passar por esses estágios das doenças, tanto da depressão como do estresse. Então, tenho contato com esses amigos indesejados. Quem são eles aí, Pro? Esses aí são os vírus e as bactérias. Por que eles são tão indesejáveis? Porque eles são tão pequenos, mas tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Quando a Pro fala olho nu, está se referindo ao fato de que a minha visão humana não consegue enxergar uma superfície que está contaminada com vírus e bactérias. Se, porventura, o meu organismo entra em contato com esse tipo de coisa que se acontece no nosso dia a dia, gente, no nosso dia a dia, nós estamos tendo contato diário com esse tipo de germes e bactérias. Se eu não consigo enxergar, eu também não sei se eles estão ali. Como que eu consigo me prevenir? Quando eu como alimentos saudáveis, que geralmente são aqueles onde vocês, principalmente aí na infância e na adolescência, não aceita de forma efetiva, eu possibilito aos meus soldadinhos, que é o meu sistema imunológico, combater. Então, é mais ou menos como se funcionasse assim. Entra no nosso corpo, no nosso território, um indivíduo indesejado, que é os vírus e as bactérias. O meu sistema imunológico, que está ali bem precavido, bem fortalecido, automaticamente combate esse vírus e essa bactéria. E às vezes a pessoa até tem contato com eles, mas não fica doente. Por quê? No processo de combate, o que aconteceu? Eles foram eliminados pelo meu sistema imunológico. E quem me ajudou a transformar esse meu sistema em um exército bem fortalecido foi a minha boa alimentação. Então, o que eu posso fazer para ajudar no processo de melhoramento do meu sistema imunológico? Então, existem alguns hábitos que a gente pode adotar na nossa alimentação que com certeza ajudarão, como o fato da gente não consumir em grande quantidade óleos vegetais e manteigas, consumir a menor quantidade de sal e açúcar possível. A gente sabe que precisa adoçar e colocar sal na comida, mas quanto menos a gente coloca, mais a gente acostuma o paladar com essa quantidade mínima, Então a gente não vai precisar se entupir de sódio e nem de açúcar para conseguir ter uma alimentação gostosa, Beber no mínimo 2 litros de água por dia. Evitar alimentos com conservante, que é aqueles nossos alimentos industrializados, como bolacha recheada, salgadinhos. Eles têm aí uma substância para conservação, chamada de conservante. E esse é uma das substâncias que mais agride o nosso corpo, porque imagine aí que você pega um alimento que está ali na prateleira. Geralmente, quando a gente pega uma bolacha recheada e a gente vai olhar a validade, comprei nesse ano, ela ainda vai vencer daqui a 2 anos. Então, para que você tenha noção do tanto de conservante que aquele alimento precisa ter, para que ele não fique estragado com rapidez. Diferente dos nossos alimentos que a gente traz da feira, tipo tomate, as frutas. Se elas ficarem no mínimo uma semana na geladeira, quando a gente abre ali, elas já vão estar estragadas, não é verdade? Então, porque ali, naquele tipo de alimento, não existem os conservantes. Os conservantes não fazem bem à saúde, justamente porque eles são utilizados para que o alimento tenha um grau bem maior de tempo para o uso. Procurar alimentação variada e colorida, comer entre 3 a 5 porções de frutas por dia, comer entre intervalos regulares de 3 horas e evitar os fast food. Seria isso, gente? Trouxe aqui para ilustrar para vocês. Então, coxinha, pastel, salgadinhos, bolachas recheadas e sucos industrializados.
São gostosos? Sim. A utilidade deles justamente é ser gostosos. Eles precisam ser atrativos, né? Então, tudo que tem ali vai agradar o nosso paladar, não vai agradar o nosso corpo, né? É muito gostoso comer tudo isso que a Pro apresentou para vocês aí. Claro que é gostoso. A bolachinha recheada é bem doce, o suquinho também, o salgadinho é delicioso, fritura como pastel e coxinha é ótimo, mas a Pro não está dizendo que a gente não pode comer de forma alguma. A gente precisa comer de forma dosada. Então, na semana eu como uma vez isso aí. As outras vezes eu preciso investir na alimentação saudável. Por quê? Se eu torno isso um hábito, eu não estou trazendo para o meu organismo nenhum dos nutrientes que até agora a Pro está falando, batendo na mesma tecla, que vocês precisam para ajudar o organismo. Então a gente precisa trocar aquela alimentação por essa. Essa sim é a alimentação que vai fazer o diferencial no nosso organismo, no nosso sistema imunológico. Então, vamos ainda falar um pouco mais ao longo das nossas aulas de ciência, ainda mais sobre a questão dos alimentos, né? A gente vai saber na nossa próxima aula sobre as vitaminas. E a Pró vai colocar lá no grupo da escola uma atividadezinha falando aí sobre a alimentação saudável, os benefícios dela para a nossa saúde. Vamos ficar por aqui, gente. Até a nossa próxima aula.